Messi, aos 38 anos, faz um hat-trick em plena estreia de Copa do Mundo. E para melhorar, faz 2 gols contra a Áustria. 5 gols em 2 jogos. Seria Messi o melhor do mundo, ainda hoje, estando velho e acabado? Não sei, mas um personagem que vai falar mais sobre o Messi pra gente é Isaac Netero, de Hunter x Hunter. Fala galera, aqui é o Matheus, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje vamos falar sobre Messi e por que ele continua tão fora da curva. Ele continua não só sendo um dos melhores, mas como o melhor jogador do mundo. Hoje, no dia de hoje, ele ainda é o melhor, aos 38 anos. Praticamente o idoso do futebol ainda é melhor do que todos os jovens. Ele caminha pelo campo de futebol e ele faz gol. Messi pontua. Messi vai para o mata-mata. Em plena Copa do Mundo, como campeão de 22 e agora um velho experiente em 26, continua fazendo história. É o maior artilheiro em Copas do Mundo até o momento. E qual que é o segredo do Messi? Para quem não sabia, o Messi, quando mais novo, quis desistir da seleção. Para mim a seleção acabou, já tomei a decisão, lutei muito, fiz o possível para tentar ganhar alguma coisa. A verdade é que já deu, são 4 finais perdidas. Ele, em seu auge, fez muitas coisas, isso é verdade. Em 2012, ele fez 91 gols. Ele destruiu aquela temporada. E a gente tá mal acostumado, porque Messi e Cristiano Ronaldo destruíram durante todos esses anos. Tiveram números bizarros. E a gente tá acostumado com esse auge, com essa explosão, com esses dribles, com o Messi e o Cristiano sendo fora da curva. Esse foi o normal durante uma década. Então, aquele Messi extraordinário não existe mais. Isso é um fato. Mas não é porque o Messi jovial não está aqui que o experiente não possa entrar. A experiência conta muito. E mesmo ele estando mais cansado, menos explosivo quanto antes, ainda assim é o melhor do mundo. Porque a experiência trouxe uma carga que ele não tinha antes. Algo que fez a diferença e faz a diferença até agora. Messi, mesmo sendo o melhor do mundo, 4 bolas de ouro, 3 Champions Leagues, sendo disparado o melhor jogador do mundo, mas ainda assim o Messi em 2016 quis desistir da seleção da Argentina, falando que isso não era pra ele. Em 2 finais de Copa América ele perdeu, uma pro Chile e uma pro Brasil. E na Copa do Mundo de 2014 ele perdeu na final também. E sendo esculachado pela Argentina inteira, pelo mundo inteiro. Você nunca será como Maradona. Você é um fracasso. Mesmo ele tendo ido longe, com uma seleção fraca, ele chegou na final. O Messi é surreal. Mesmo assim, ele achava que não era pra ele. Mesmo ele treinando, mesmo sendo o melhor do mundo, ele não queria continuar na seleção. Mesma coisa acontece com Netero. Isaac Netero. Caso tu não conheça, ele é do anime Hunter x Hunter. E ele é o presidente da Associação Hunter. Ele é o homem mais forte do mundo. E caso tu não tenha entendido, que é normal, né? Você não conhece o anime. O presidente da Associação Hunter é muito influente. A própria Associação Hunter é só pra quem é fora da curva. São pros melhores do mundo. É como se fosse um time de futebol, né? Como se fosse a Europa, sabe? Pra tu ir pra Europa. Eles são os Hunters, que são caçadores. Então pra tu entrar lá, só a elite entra. Então, o Netero, ele era o presidente deles. Então pra tu ver como é o nível, sabe? Ele era fora da curva, ele sempre foi fora da curva. Mas aos 46 anos, no seu auge físico, ele se encontrou estagnado, porque não tinha mais desafios. Ele não via mais propósito em sua vida, porque ele já era o melhor. Como o Messi, porra. Ele era o melhor. Ele não sabia mais o que fazer. E pra tentar mudar esse paradigma, decide dar 10 mil socos numa árvore, agradecendo por tudo a cada soco que dava.
E isso trouxe a ele uma clareza mental que ele não tinha. Uma clareza mental que ele só veio a ter com 110 anos, sendo presidente da Associação Hunter. Então, tudo isso foi em vão? Aquele tempo perdido sendo o mais forte, mas não tendo a experiência de hoje, foi em vão? Ou ele ter experiência hoje e não ter aquela força jovem, foi em vão? Não. Tudo isso foi um aprendizado. Sem isso ele não seria o que é hoje. E mesmo ele sendo velho, ele é muito velho, o Nétero, sendo velho, cansado, sem aquela explosão de antes, sem aquela jovialidade, né? Aquela energia, aquela força, ele ainda é o mais forte do mundo. Do mundo. Ninguém bate nele. Entre os humanos, né? Então, ele se sentia sempre num vazio, né? Porque ele alcançou tudo. Ele tinha tudo. Mas ao mesmo tempo, ele não tinha nada. Porque ele não tinha forças para salvar o mundo. Naquele momento, no anime, nós encontramos as formigas Quimera, que estão destruindo o mundo, devastando o mundo. E ele está impotente. Mesmo o Nétero, acostumado a ser o melhor do mundo, não consegue fazer nada. Ele vai perder. A humanidade vai perder. A gente vai ser subjugado por formigas. Sim! E o que ele poderia fazer nisso? Nessa hora ele pensou em desistir. Assim como o Messi pensou em desistir da seleção. Mas o Messi continuou, né? Ele continuou na seleção, tentando. Ganhou a Copa América. Ganhou a Copa em 22. Ganhou tudo com aquela Argentina. Ganhou tudo. Porque ele continuou resiliente. Ele não deu o braço a torcer. Ele continuou com sua experiência. Mesmo não sendo tão veloz quanto antes, ele fez uma estratégia diferente. Ele ficava dentro do ataque, esperando as bolas chegarem. Fazia gols encaixados. Gols de letra. Gols bonitos. Ou gols de pênalti. Mas não era o normal do Messi. Ele sempre fez gol bonito. Nesses anos, ele fez só 7 gols de pênalti. Ele fez gols de falta. O Messi evoluiu. Ele não estava como antes, mas ele evoluiu de outras formas. Aprendeu a fazer gols de falta, gols difíceis, gols de longe, de fora da área também. O Messi começou a ver que, eu não tô mais com aquela agilidade, aquele fôlego de antes, mas eu consigo fazer a diferença. Eu consigo dar um chute que ninguém consegue. Ou eu posso caminhar de boa e quando a bola chega no meu pé eu corro e uso toda a minha energia. E dá certo. Ah, e uma coisa que eu não falei, cara, sobre o Messi é que ele deixou o like. Sim, ele deixou o like e se inscreveu. Tu fez isso já? O Messi vai ficar triste com você se não fizer, hein? Se inscreve aí e deixa o like. Tamo junto. E Nétero tinha uma estratégia pra poder salvar o mundo. Assim como o Messi também tinha. Então, chegando agora no clímax do anime, ele vai enfrentar o rei das formigas Quimera. Esse rei se chama Meruem. Ele estava disposto a destruir todos os humanos. Mas antes disso ele queria derrotar o líder. Então chega o Isaac Nétero, onde o convida para uma batalha, mas num lugar distante, num lugar onde ninguém seria ferido. Ele vai até uma base de testes para bombas atômicas, né? Então lá realmente conseguiria suportar bastante o dano daquela luta. E ele vai lutar até o final. Mesmo estando velho, estando cansado, ele usa suas habilidades. Ele tenta ser como antes, ser jovem como antes, assim como o Messi fez. Ele tenta. Mas mesmo assim, ele não consegue. Até que ele decide fazer algo diferente. Ele decide usar outra estratégia para vencer. Algo que só ele, mais velho, conseguiria fazer. Então Nétero, quando estava sem um braço e uma perna, ele fala para o Meruem: você acha que eu não consigo rezar com apenas um braço? Uma oração vem do coração. E com essa oração ele conseguia usar seus poderes. Então ele estava lutando com 2 membros a menos. Porque ele estava usando o próprio coração. Algo que ele não faria mais jovem, ele não conseguiria fazer. Era um estado de espírito que ele só conseguiu com a experiência que ele conquistou com todo esse tempo. E depois de tantos anos, achando que ele não tinha mais propósito, ele fala: eu sou um homem de sorte. Eu sou grato por tudo que me trouxe até esse momento.
o que me trouxe até você, Meruem. Nessa hora, ele acerta o próprio peito e lá tinha uma bomba nuclear. Isso mesmo, nuclear. Ele acaba se explodindo na frente de Meruem. Ele derrota o Rei Quimera. Ele derrota o ser mais poderoso daquela era. A formiga Quimera que poderia destruir todo o planeta. Ele se sacrifica para matá-lo. E ele vence a luta. Mas o Rei Quimera sai vivo por pouco. E tentam salvá-lo. As outras formigas quimeras vão salvá-lo. Mas quando ele se recupera, ele percebe que está envenenado. Esse veneno era radiação. Ele ia morrer. Então a gente tem a cena mais bonita desse anime acontecendo, que eu não vou contar nesse vídeo, porque o vídeo não é sobre isso, mas se quiser eu faço um vídeo sobre essa cena incrível do Meruem. E ele morre. Ele perdeu para Netero, o ser humano mais forte do mundo. Mas mesmo velho, ainda mostrou que poderia vencer um oponente ainda mais forte, mais jovem. E ele conseguiu. E Messi, não muito diferente, fez a mesma coisa. Em plena Copa do Mundo, na sua estreia, aos 38 anos, Messi faz um hat-trick. Faz 3 gols contra o filho do Zidane. No seu segundo jogo, ele faz 2 gols para provar que não foi sorte, para mostrar que ele realmente está no auge. O Messi não para, mesmo com 38 anos. Ele percebeu que consegue sim fazer gol. É só usar a estratégia certa. E o time dele joga pro Messi. Joga do jeito que o Messi consegue fazer gol, consegue golear. E com essa nova estratégia ele conseguiu fazer mais gols, conseguiu mostrar que é o melhor do mundo. E mesmo estando velho, carcomido, cansado, caminhando durante o campo, ele ainda assim é o melhor do mundo. E provavelmente quando ele se aposentar, nós perderemos uma grande joia. Perderemos o melhor do mundo. E Messi, se continuar do jeito que tá, ele vai em busca da taça, de novo. Porém, nesse caso, eu prefiro que ele não conquiste a taça. Assim como o Meruem não conseguiu sair vivo, não quero que o Messi saia vivo com a taça. De forma simbólica, tá, galera? Eu quero que ele fique vivo bem lá, tá? Mas eu não quero que ele ganhe essa taça. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tu tenha gostado, meu amigo. O que tu achou do anime? Tu achou legal o Hunter x Hunter? Pareceu interessante? Vai lá ver. É um anime legal, cara. Tu vai gostar, beleza?